Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos entender aqui como que eu fiz para encaixar consistência e que você pode começar a fazer a partir de agora, que foi assim, completamente virada de chave no meu desenvolvimento. Tenho certeza que isso aqui vai te ajudar demais, porque lá atrás, cara, eu só tomava stop, só ficava batendo cabeça no mercado. Na verdade, no primeiro mês eu encaixei muito bem no mercado. Quando eu comecei ali no trade, no primeiro mês, eu tinha uma continha de trade de US$ 39, né, que foi o primeiro depósito que eu fiz, primeiro dia operando mesmo lá atrás. Eu encaixei muito bem. O primeiro mês eu fiz US$ 39 virarem US$ 700. Totalmente no achismo, totalmente aleatório, pegando qualquer movimento no gráfico de 15 minutos e tentando fechar no 0 a 0 as operações, segurando só um pouquinho os trades que iam a favor, extremamente alavancado, uma coisa de doido. Mas encaixou, do nada. E aí depois, cara, foi só tomando stop, só tomando stop. Eu quebrei essa continha, depois coloquei outra, quebrei outra, cheguei a quebrar umas 5 contas de trade pequenas, né? No processo inicial de desenvolvimento. E aí foi aquela coisa toda que eu vejo todo mundo passando. E, cara, tem alguns ajustes que você pode fazer, que são coisas que eu fiz no meu desenvolvimento que podem realmente fazer a diferença e te trazer para o outro lado, o lado da consistência que de fato existe, mas a gente tem que apertar alguns parafusos e só vem depois de criar um certo grau de experiência, desenvolver a habilidade de aplicar conceitos técnicos corretamente. É um processo de formação o mercado, né? Mas que vale muito a pena. Então vamos fazer valer a pena, inclusive com esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas no seu desenvolvimento. Essa é a proposta e a gente vai falar principalmente de técnica. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for um inscrito ainda e depois, no final do vídeo, dá uma olhada aqui no comentário fixado aqui embaixo, que tem um grupo do Telegram, onde eu estou sempre mandando vários conteúdos legais. É um grupo aberto que a gente tem, gratuito, vale muito a pena você estar lá, mas no final do vídeo você dá uma olhada. A gente vai estar ao vivo aqui no canal dia 2 de fevereiro, dia 2, 3, 4 de fevereiro. A gente vai ficar quase uma semana ali ao vivo aqui no canal, fazendo um curso completo sobre trade, onde eu vou te passar em detalhes todo o meu processo de desenvolvimento, todas as técnicas que eu uso, todas as estratégias que eu uso, detalhados, te mostrando como aplicar aquilo corretamente para você pegar o jeito e aprender. Vai ser bem legal esses dias, totalmente gratuito aqui no canal, então fica de olho, porque 8 horas da noite a gente está ao vivo, dia 2 de fevereiro, para a gente começar o melhor trader do ano de 2026, que vai ser um desafio que a gente vai fazer nessa semana. Tá? Então dá uma olhada e vamos lá, olha só. O que a gente tem aqui, pessoal? Contexto operacional. E aí a gente vai pegar o jeito de usar conceitos técnicos corretamente para colher consistência, e eu virei a chave no mercado quando eu comecei a entender isso. Olha que legal isso aqui, pessoal. O que a gente vê aqui no movimento, no gráfico de 5 minutos, é que o mercado nivelou topos. Então a gente tem que marcar os topos nivelados. Se você viu topos nivelados, você tem que marcar topos nivelados. É assim que funciona. Topo, 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 topo. Isso aqui é topos nivelados. O que significa isso? Liquidez. A maioria dos traders normais, né, por assim dizer, vão marcar os topos nivelados visualizando isso como uma resistência. E tá tudo bem. O que seria marcar topos nivelados e visualizar como uma resistência, igual a maioria dos operadores fazem? Isso aqui significa que a pessoa vai querer vender em cima dos topos nivelados. Ela marca como resistência e ela busca uma venda na resistência. É como a maioria dos traders opera, com base em suporte e resistência, que a gente conhece bem. Não é isso que eu estou falando aqui, porque definitivamente não é a melhor escolha, né? Você comprar no suporte e vender na resistência, definitivamente tem coisas melhores. Então, em cima da resistência, aí sim é onde os grandes operadores, os grandes players montam posições de venda. Quando o mercado fura a resistência, estopa justamente todos os traders que vão querer vender em cima desses topos nivelados, vender na resistência, igual normalmente as pessoas fazem, vai estopar todo mundo esse rompimento para cima, aí ele vai limpar o negócio que chama liquidez, que fica em cima dos topos nivelados, que é aonde os grandes players montam posições de venda, e aí sim esse movimento vai puxar direito para baixo, e vai não só puxar para baixo, como vai puxar gerando oportunidade de entrada. Vai gerar movimento direcional para a gente. Então tem que marcar os topos nivelados com o objetivo de aguardar o mercado romper esses topos, capturar a liquidez e gerar validação de venda. É por isso que a gente marcou esses topos. Só que, se a gente sobe no gráfico de 30 minutos, e aí eu venho aqui no gráfico de 30 minutos, que nem é um gráfico que eu uso tanto, mas aqui para trás, então olha lá, os nossos topos nivelados estão aqui. Mais para trás,
um pouco mais em cima dos topos nivelados, a gente tem esse comportamento de mercado. Tá muito interessante. O mercado deu uma puxada forte para cima, com candles cheios, e deu uma puxada fortíssima para baixo logo em seguida com o candle cheio. Isso aqui chama exatamente BTS, que significa Buy to Sell. O que significa isso? Buy to Sell, compra para vender. Né? Em tradução livre, Buy to Sell significa compra para vender, que é um comportamento institucional muito interessante de manipulação que a gente vê o institucional fazendo e o gráfico expressando esse comportamento desse jeito. Ele puxa muito forte para cima quando ele quer cair muito. Então, toda vez, eu diria assim, 99% das vezes que o mercado quer puxar forte para baixo, antes de puxar forte para baixo, ele puxa forte para cima, momentaneamente, bum, e cai forte depois. Ele finge que vai subir para puxar forte para baixo. E tudo que faz o mercado subir são compras. Tudo que faz o mercado cair são grandes vendas. Então, se teve essa puxada para cima, é porque teve compras institucionais de manipulação. Então, o institucional comprou forte, induzindo os traders a acreditarem em alta e vendeu em cima dessa compra mais forte ainda logo em seguida. Por isso que chama buy to sell, compra para vender. Eles compram muito forte para manipular e depois vem vendendo em cima dessas compras mais forte ainda. E aí gera esse comportamento. Isso é extremamente interessante. Inclusive, quando ele deu essa puxada forte para cima e depois para baixo, ele fez um comportamento de 1, 2, 3, tá vendo? Bem estranhinho aqui, mas fez. E aí ele veio, puxou forte para cima e puxou forte para baixo. Esse desenho que eu fiz aqui em vermelho é um POI. Isso daqui é uma estrutura de continuidade baixa. Então, toda estrutura dessa cria uma região de oferta que chama POI, que fica justamente na puxada para cima. Quando o mercado deu essa agulhada para cima, é onde a gente marca a região de oferta lá, na estrutura. É uma baita região de oferta. São as verdadeiras regiões de oferta e demanda são criadas por estruturas de POI. Então, aqui a gente tem uma região de oferta muito forte. Por conta dessa puxada forte para cima e para baixo, que é o BTS, que cria também regiões de oferta e demanda nessa zona, e a estrutura que eu mostrei para vocês, que ao mesmo tempo está no mesmo lugar, que é um POI. Então, isso aqui é uma baita região de oferta para a gente marcar, que o mercado ainda não testou ela. Pode ver que depois ele realmente puxou muito forte para baixo. Olha o tamanho do gap que abriu aqui, comprovando ainda mais essa fortíssima venda institucional que teve. O mercado fechou, no outro dia ele abriu lá para baixo, de tanta paulada de venda que teve aqui. Isso aqui mostra que foi muita venda. O mercado teve que abrir lá embaixo de tanta venda que teve, entendeu? Ele não aguentou nem abrir aqui, ele abriu pulando lá para baixo, ó, e veio parar lá embaixo, tá vendo? Ou seja, realmente muita venda, foi muito bonito a leitura ali dentro desses conceitos que eu mostrei para vocês. Então ali em cima é uma região de oferta bem legal. E aí a gente tem aqui o negócio que chama confluência, que é a maior virada de chave quando se trata de técnica que você pode ter no mercado. Confluências. O que a gente está fazendo aqui? Primeira coisa que a gente está fazendo, usando técnicas boas. Esse é o primeiro ponto. Técnicas boas, por exemplo, a maioria dos traders vai marcar topos nivelados, mas vai vender em cima dos topos nivelados, acreditando que vender em cima da resistência, que é os topos nivelados, é um bom negócio, que é o que todo mundo faz ali na análise técnica. Não é um cenário tão bom. Então a gente está marcando para buscar liquidez em cima dos topos. Aí sim é uma técnica boa. A gente marcou uma região de oferta, não é qualquer região de oferta, isso aqui é uma baita região de oferta. A melhor região de oferta e demanda são esses POIs com puxadas fortes para cima e para baixo. São essas características de BTS, que é o Buy to Sell, ou STB, que é o Sell to Buy, que seria uma puxada forte para baixo para depois subir forte, né? Seria o contrário. Mas é o que cria as melhores regiões de oferta e demanda, que é aquilo que eu te expliquei ali agora. Então aqui é uma baita região de oferta bem interessante. Então assim, a gente está usando técnicas muito boas, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente está reunindo elas. A gente está operando com confluências, buscando isso. Pegar uma técnica boa de cá e reunir com outra de lá, também boa, e formar ali um contexto operacional cheio de confluência, que é mais de um indicativo apontando a possibilidade da gente vender nessa região, igual a gente vai fazer aqui agora, e igual a gente mapeou com antecedência aqui no nosso ambiente de prática, lá do time da Excelência Trade, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui o mercado começou a agulhar para cima. Olha que bonito. Aqui no próprio 15 minutos a gente consegue ver esse comportamento. Ele, sobe muito forte. Essa subida forte visitou em cima daquela linha que a gente marcou, que são os topos nivelados.
Então tá capturando aquele negócio que eu falei, que é a liquidez. Então pode ficar entrando oferta aqui por conta da liquidez presente em cima de topos nivelados. Só que o mercado pegou naquela região de oferta também. Então na região de oferta também pode entrar oferta. Então a gente tem a possibilidade de entrar oferta e o mercado começar a cair por conta dele estar na região de oferta, que a gente marcou, e por conta dele estar na liquidez de oferta, que a gente também marcou. Então tem duas técnicas muito fortes apontando a possibilidade do mercado sentir a oferta e começar a cair. Isso é muito bom, porque não é uma indicação que você tem de vender ali, de montar uma posição de venda. São duas fortes indicações que você tem para montar uma posição de venda ali. E junto disso, aqui eu estou no 15 minutos, a gente pode refinar no 1 minuto para a gente buscar um gatilho de entrada. E se o gatilho de entrada ele realmente for desenvolvido a favor desse contexto operacional, vai ser mais um ponto positivo, mais um indicativo apontando a possibilidade do mercado cair e da gente poder vender com confiança nessa região. E aí o mercado realmente, ó, ele começa a dar uma puxadinha para baixo e BUM! Acabou de criar o gatilho de entrada. Isso aqui é muito bom. Olha o que ele fez. Ele deu uma puxada para baixo, fazendo 1, 2, 3. Tá bem nítido. Aí ele puxou forte para cima de novo. Ó. Buf! Quebrou o topo. E puxou forte para baixo. Buf! Quebrou a mínima. Isso aqui é estrutura de continuidade baixa. É o POI. E aí se você puxa aqui no ambiente de prática lá do time, exatamente há 4 horas atrás, foi hoje, agora há pouco, olha lá, a gente mapeou isso. Ó. Bateu, vendeu. Olha lá, só vender ali. Ele tinha acabado de fazer exatamente isso tudo que eu estou mostrando para vocês e a gente tinha mapeado isso com antecedência lá no time. A gente faz isso com todos os mercados. O Treinamento Excelência Trade é um programa de formação completo, onde você tem mentoria comigo, com todas as aulas ao vivo, tem o meu acompanhamento do lado, eu respondo pessoalmente todas as suas dúvidas ao longo de toda a jornada, analiso os seus trades, tudo pessoalmente, tá? É o acompanhamento 100% pessoalmente, é um treinamento semi-individual. E a gente tem um ambiente de prática para todos os mercados, mini índice, mini dólar, Forex, XAUSD, criptomoedas, Nasdaq, S&P, 14 ativos diferentes, todas as oportunidades que eu estou de olho e todas as oportunidades que eu pego estão desenhadas antes aqui no ambiente prático. Então ali ela vende na região, tá vendo? Só montar a posição, que é aqui. O mercado criou a estrutura, a gente marca o POI, que é o ponto de entrada que fica nessa estrutura. A dinâmica é essa, ó. O mercado cai, faz 1, 2, 3, puxa para cima, quebra topo e puxa para baixo. É a estrutura que ele fez ali. Tá muito certinho, olha isso. Tá perfeito. E aí valida o POI, que é a região de oferta, e voltando nele, a gente tem venda na região e o stop fica em cima dele, aqui mesmo. Então é onde eu tinha circulado ali para vocês. Só vender na região, stop em cima, e olha o movimento que ele vai fazer. O alvo mínimo seria aqui, né? 3 vezes o tamanho do stop. Bum, bateu rápido ali, praticamente chegou no alvo. Depois ele dá uma enrolada, não pegou no stop. E aí ele vai andar muito mais aqui e gera um baita trade para nós, bem grande, bem interessante para a gente aproveitar. Não tem mistério, porque o contexto ele é muito objetivo e está desenhado antes, né? Então é só pegar e vender 4 horas atrás, só, bum, montar a posição de venda. Então tá bem, bem bonito essa venda e esse contexto operacional para participar. Aqui eu tenho um outro movimento, só que já é na compra, também com um alinhamento de fatores que faz total diferença para você usar técnicas boas do jeito correto. Lembrando, primeira coisa, técnicas boas. Segunda coisa, reunir elas e por meio de confluências para construir contexto operacional para você tomar decisões sólidas e com confiança. Esses 2 pontos é mágico quando se trata de aplicação técnica de trade nas operações. Olha esse movimento aqui que diferente. Nesse cenário está completamente distinto, tá? Aqui a gente tem uma tendência de alta muito forte. Mercado subindo, aí ele lateraliza, sobe mais, ele não para. Aqui ele lateraliza infinito, mas antes disso ele vinha subindo sem parar. Ou seja, é um ativo que está muito em tendência de alta, muita, subindo, subindo, sem parar. Olha o que ele fez aqui antes de fazer essa parte de movimento de alta aqui, ó. Antes dele fazer esse movimento de alta, olha o comportamento que ele fez, que bonito aqui atrás, pessoal. Ele nivelou os fundos, ó. Fundo, fundo, fundo. Exatamente nesse ponto, ó. Aqui ele deixou um fundo expressivo, aqui ele deu uma nivelada com ele, aqui principalmente nivelou o fundo, aqui tem outro bem próximo e aqui nivelou de novo. Então tem vários fundos aqui formando suporte. O que a maioria dos traders vai fazer? Comprar no suporte.
Suporte e resistência. Os traders que usam análise técnica clássica vão ficar comprando aqui onde eu estou passando o desenho. Ali, vão ficar montando posição de compra ali. E tá tudo bem. Vai encher de stop aqui embaixo. Cheio de stop, porque tá todo mundo comprando ali. É o que a maioria dos traders fazem. Então, quando ele rompe para baixo, ó, com muita força, isso é uma captura de liquidez que estopa os traders, limpa a liquidez embaixo de fundos, e lá naquele outro cenário era em cima de topos nivelados, lembra? Aí poderia entrar oferta. Aqui nesse cenário é fundos nivelados, então embaixo pode entrar demanda. Tudo aqui onde eu estou circulando pode ficar entrando demanda porque ele vai estar rompendo fundos nivelados. Isso é capturar liquidez. E estopando os traders, que é uma beleza. Então, esse movimento é uma captura de liquidez e ele, bum, dispara para cima, desenvolvendo um movimento que sobe. Tem vários cenários aqui. Aqui mesmo, por exemplo, você tem uma compra. Dá para comprar aqui, colocar o stop embaixo e disparar, porque aqui é um gatilho de entrada. Mas não foi a entrada que eu fiz. A entrada que eu fiz e que a gente chegou a mapear lá no time com antecedência foi ali em cima, mais na frente. E aí eu vou te dar um insight aqui, se você estiver assistindo o vídeo até agora, parabéns pela sua dedicação, tá? Porque isso aí é vontade de fazer acontecer. Que bom que você está aqui prestando atenção até agora. Vou te dar um insight bem legal aqui. Olha só. Normalmente, quando você quer pegar um trade grande e segurar esse trade acreditando que realmente ele tem potencial de andar muito a seu favor, normalmente, se o mercado captura a liquidez, ó, vou até desenhar o que ele fez ali. Esse é um insight bem legal, tá? O mercado ele vai e cria, por exemplo, a liquidez. Quando ele romper esses fundos, pode entrar demanda, igual eu mostrei para vocês, porque ele vai estar capturando liquidez. Então, ele vai e rompe os fundos. Então, pode entrar demanda aqui onde ele está. Seria aqui. E aí entra demanda. E ele sai validando alguma coisa. Valida um POI, por exemplo. Beleza, tem uma ótima compra aqui. Só comprar e aproveitar o movimento. Só que esse movimento aqui, ele vai desenvolver absurdamente sem parar? Às vezes vai, tá? Às vezes vai. Mas não é, assim, muito provável que ele desenvolva um movimento muito gigante. Ele vai desenvolver super bem. Esse trade aqui é ótimo de pegar e tem que pegar. Mas não acreditando que ele vai andar 20 para 1, 10 para 1, né? O que seria 10 para 1? 10 vezes o tamanho do seu stop, sabe? Se o seu stop tá de 100 pontos, tá de, sei lá, sabe? Tá de 1%. 10 vezes o risco é 10% a seu favor. Ou então 1.000 pontos a seu favor, entendeu? 10 vezes o tamanho do seu stop. São trades bem gigantes mesmo, né? Enormes. Por exemplo, aquela venda aqui que a gente falou, até lá embaixo, assim, ó, foi 7 vezes o risco, tá vendo? 7 vezes o tamanho do stop. Então o stop tava aqui desse tamanho, ó. Aí 7 vezes esse tamanho para baixo, entendeu? Isso é 7 para 1, por exemplo. Tá vendo? Foi um movimento bem legal. E foi 7 para 1. Então, assim, se você quiser pegar uns trades de 10 para 1, de 20 para 1, por exemplo, normalmente, se for uma captura de liquidez, por exemplo, ele não vai desenvolver direto assim. Às vezes vai, tá? Obviamente. Às vezes vai engata aqui, quer ir embora, ele vai. Mas é muito comum esses trades maiores para você pegar e acreditar que ele vai andar mais, para você sentar na mão e deixar o mercado andar. Ele vem fazer isso aqui, ó. Ele vem, captura a liquidez. Aí reage, às vezes gera uma validação de POI, por exemplo, aí gera um trade bom de 3, 4, 5 para 1. Normalmente ele faz isso aqui, ó. Vup! E aí ele vem de novo e tum! E aí ele dispara. O que é essa voltada aqui, ó? Essa voltada chama SMS. A gente marca até uma linha de tendência aqui e coloca SMS. O que é isso? SMS é um fundo mais alto que o anterior e um movimento de manobra institucional. Esse movimento aqui, dentro dos conceitos de Wyckoff, ele chama ordinário checkout, que é uma manobra institucional traiçoeira que tira os traders dos movimentos grandes para depois desenvolver os movimentos grandes. Então, muitas das vezes, você identificou todo o contexto. Você identificou um cenário muito bom. Você montou a posição num ótimo gatilho de entrada. O mercado desenvolveu muito bem a seu favor, mas você ficou querendo um movimento maior, o mercado volta tudo, te tira e depois, bum, desenvolve um movimento maior que você queria. Por quê? Porque isso aqui é uma manobra institucional. Isso dentro dos conceitos da teoria de Wyckoff chama ordinário checkout. Isso dentro dos conceitos de SMC, que é o Smart Money Concept, chama SMS. Que ele faz aqui o fundo mais alto que o anterior. Isso aqui é ótimo para a compra. Fundo mais alto que o anterior. Isso é ótimo para compra. Então, depois disso, se ele sobe validando, aí sim você tem uma compra, por exemplo, por aqui, com stop embaixo e, bum, senta na mão e deixa o mercado andar. Porque tem mais potencial dele desenvolver um movimento que daqui ele vai, entendeu? E vai muito, que eu quero dizer, tá? Vai desenvolver bastante. Então, isso é um insight bem forte, porque aqui foi assim, ó. Tá vendo? Ele capturou a liquidez.
a gente tem uma compra aqui, ó, por exemplo. Esse aqui é um POI válido de entrada, aqui é um POI mais ou menos, e aqui é um POI válido de entrada. Dá para comprar aqui com stop embaixo, igual eu falei agora há pouco. Foi um trade super bom, tá vendo? Olha o tanto que ele andou. Muito bom, é um trade ótimo. Se você pega ali, coloca o stop embaixo, a gente está falando de um trade que andou lá mais de 5 para 1, tá vendo? É o que eu estava falando com vocês. Vai pegar um trade de 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Maravilha, é um trade muito bom, lucrativo. Bateu lá em cima, já vai fazendo condução, fecha o trade ali para cima. Maravilha, um trade muito bom. Mas não é aquele trade que você vai sentar na mão e deixar, sabe? Deixar, esquece isso aí que eu vou deixar, eu quero pegar 20 para 1, esse mercado vai subir infinito. Não, dificilmente, ele vai voltar e vai te tirar, tá vendo? Ele voltou tudo, ó, depois. Só que ele fez o fundo mais alto que o anterior. Então ele fez o SMS que a gente falou, e essa voltada pode ser considerado um ordinário checkout, um movimento traiçoeiro que vai tirar os traders do movimento. Muito bonito, ó, igualzinho eu desenhei ali para vocês agora, entendeu? E aí sim, deixando o fundo mais alto que o anterior, conceito de SMS, aí ele vem engatando. Só que aí tem que validar a entrada. Ele não tinha validado ainda, até que aqui em cima ele validou. Foi um pouco mais em cima do que o ideal. Normalmente, quando é mais aqui embaixo, é melhor. Só que se ele tivesse validado um pouco mais aqui embaixo, nesse caso específico, não ia ficar tão bom, porque tinha isso aqui no meio do caminho. Ó. Tá vendo? Então, ó, vamos recapitular aqui. Ó. Fundo mais alto que o anterior. Isso é ótimo para compra. Se ele sobe validando uma entrada, a gente tem compra. O quanto antes ele já cria essa validação, melhor. Só que nesse caso tem uma região de oferta aqui, ó, no meio do caminho. Aí não dá para comprar em cima de região de oferta. Ó, ele caiu fazendo 1, 2, 3, puxou para cima quebrando o topo e puxou para baixo. Isso aqui ela é uma estruturinha de continuidade baixa, o desenho dela certinho, tá vendo? Isso aqui é um POI que a gente chama. Uma baita região de oferta que tem que marcar ela aqui, ó. Não dá para comprar em cima dela. Daria para comprar até se ele validasse por aqui assim, ó, antes de chegar nela, mas dentro dela não dá. Aqui é região de oferta, não dá para comprar aqui, ó, como é que o mercado cai. Ele quer subir, o contexto é de alta, então ele cai pouco e depois sobe, mas você não sabe o que o mercado vai fazer. Às vezes ele sente a sua oferta muito, às vezes você compra que ele só te estopa por causa disso, não dá. Para comprar em cima dela, não, tem que esperar ela ser rompida. Como tem essa região de oferta no meio do caminho nesse cenário específico, porque não é sempre que vai ter essa região de oferta no meio do caminho. Nesse cenário tem que esperar ela romper. Então foi bom ele ter criado a validação aqui, um pouco mais lá para cima, porque se ele tivesse criado mais aqui embaixo, teria ficado em cima da região de oferta, não ia ficar bom. Tem que esperar ela ser rompida. Então fez certinho, tá vendo? Ficou muito bom aqui o cenário. A gente mapeou isso lá no time também com antecedência. Deixa eu mostrar para vocês. A ideia era ele subir e validar. O principal que a gente estava de olho ali era ele subir e validar o movimento de preço para a gente subir comprado. Olha lá. Tá vendo? Ele tinha acabado de capturar a liquidez. Ele estava caindo para fazer um fundo mais alto que o anterior. Na hora que ele subisse criando o POI, a gente teria compra. Exatamente ali. É porque aqui eu estou no gráfico de 1 minuto. Ali na hora que eu estava desenhando, eu estava no gráfico de 5 minutos. Ó. Vindo aqui nos 5 minutos, olha lá. Tá vendo? Ele estava ali. Ó. Olha lá. É esse movimento. É porque está marcado assim ali. Ó. Tá vendo? Mas é ali. É exatamente ali. No caso, o mercado estava exatamente aqui. Ó. O mercado estava aqui, ó. Ele tinha que cair um pouquinho mais e subir validando o POI de compra. Foi exatamente o que ele fez, para fazer o fundo mais alto que o anterior. Eu estava explicando para vocês. Então ele criou aquele POI de compra em cima do desenho que a gente fez. Perfeitamente em cima. Ó, o topo, por exemplo, está aqui e o POI de compra está ali. Onde a gente desenhou. O POI próximozinho do topo lá em cima, que é aquele topo ali. Só que está nos 5 minutos, igual eu expliquei, que eu estou no 1 minuto. Mas é a mesma coisa. É exatamente ali. Um monte de... Depois eu vou mostrar para vocês o time inteiro pegando esse movimento lá no ambiente de prática. Então aqui ele subiu fazendo 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o topo. Tá vendo? É o POI que ele tinha que fazer para validar a entrada. Antes mesmo aqui ele já tinha feito, mas eu não peguei esse. Tá vendo? Aqui já é um POI. Eu peguei esse aqui de cima. Então a gente marca aqui a região de demanda. Esse aqui é um ponto de entrada. O mercado vem testar essa região. A gente entra nela, stop embaixo para aproveitar o movimento de alta. Esse trade ele tende a andar muito mais. Então aqui ele vai, bate o primeiro alvo inicial, normal. Olha lá, bate o alvo tranquilo. Só que olha o que ele vai fazer depois. Eu vou até tirar o replay aqui e já vou colocar para vocês direto, porque senão a gente vai ficar aqui um tempão para você ver o tamanho desse movimento. Ele vai subir infinito, entendeu? Ele simplesmente não vai parar de subir nem um pouco. Olha isso.
Pode ver que essa voltadinha que ele fez aqui não veio para baixo da região. Ele segurou perfeitamente a região. Tá vendo? Foi um trade muito enorme, tá vendo? Olha isso. Muito enorme. Depois ele subiu bem mais, tá vendo? Bem mais mesmo, dando uma correção muito forte aqui, mas que também não chegou nem perto da região. A região de entrada foi aqui embaixo. Enfim, foi um movimento gigantesco. Muito bacana. Então, assim, esse trade também é muito simples de participar dele, porque está desenhado ali no time. E qual que é o ponto aqui para você entender o ponto-chave da questão? Primeira coisa, técnicas realmente boas. Técnicas realmente boas. Segundo ponto, reunião das técnicas do jeito certo, de uma maneira com que uma técnica boa se encaixe com outra técnica boa e forme um contexto operacional com confluências. Confluência é isso, mais de um indicativo apontando a possibilidade de você comprar. Então aqui, por exemplo, quantos indicativos a gente tem a possibilidade do mercado subir? Uma tendência de alta que não acaba, sem parar, subindo muito. Esse é um indicativo, você está seguindo tendência. O outro indicativo, correções laterais. Olha isso. Toda correção é lateral. Ó, corrige lateral, dispara. Corrige lateral, dispara. Corrige lateral, dispara. Enquanto o mercado está numa tendência de alta, corrigindo lateral e subindo, cara, essa tendência de alta está absurdamente saudável. Muito saudável. Porque ele não consegue cair nem para corrigir. Entendeu? A tendência de alta está tão saudável, tão forte, que o mercado nem cair para corrigir ele consegue. Então, se as correções de uma tendência grande dessa estão laterais, essa tendência está muito com domínio comprador e muito saudável. Então, esse é um segundo indicativo. Você está seguindo uma tendência, que é o primeiro indicativo, e o segundo, correções laterais na tendência, muito forte, e ele acabou de fazer outra. Aqui ele estava fazendo outra correção lateral e a gente comprou após ela, seguindo a dinâmica que ele vem fazendo o tempo todo. Então, muito forte. Captura de liquidez, você está comprando depois de uma captura de liquidez, muito forte, mais um indicativo que o mercado depois dispara. A gente ainda aguardou o cenário que eu falei com vocês, traiçoeiro, o mercado volta tudo, mas depois desenvolve, fazendo um fundo mais alto que o anterior, e aí sim ele valida um trade que tende a ser muito mais longo. Perfeito. Não deu outro. Olha o tamanho do trade. Né? Só essa primeira pernada aqui, absurda. Foi aqui a entrada, no caso, né? Então, muito bonito. Todos esses indicativos, tá vendo aqui? Foram 5 indicativos diferentes apontando a possibilidade de comprar nessa região. Então, isso sim é um trade de alto potencial. Tem que sempre pegar trades assim e aquietar, literalmente aquietar essa ânsia de ficar sempre posicionado num trade, essa ânsia de querer ser produtivo no mercado, essa ânsia de ficar pegando trade, essa ânsia de ficar com medo de ficar de fora de algum trade importante, porque é justamente essa ânsia que o trader tem que faz você sair das suas técnicas, que faz você ficar pegando qualquer coisa, que faz você sempre cometer os mesmos erros operacionais e ficar entrando em cenários ruins, sem ter paciência para aguardar um cenário de contexto que faça sentido, entendeu? Então isso é muito importante. Pessoal, olha, dá uma olhada no nosso grupo do Telegram aqui embaixo, a gente tem um grupo, igual eu falei, gratuito, cheio de conteúdo legal, não tem por que não estar lá, é gratuito, e tá aqui no comentário fixado, te vejo por lá. Beleza? Me siga lá no Instagram também, que tá aqui em cima. Tem ouro refinado lá nos meus stories, mostrando esses trades andando ao vivo e tudo mais. Bem legal, em tempo real. E vamos juntos. Fui! Valeu!